Olá a todos que nos acompanham nesta noite, nesse dia, independente de onde você estiver me acompanhando aqui no YouTube, em alguma rede social, não importa. Nós estamos aqui para fazer uma meditação um pouco mais rápida, né? Porque é domingo a gente faz um pouco mais ligeiro. Nós vamos falar de uma palavra aqui de hoje sobre Marcos, capítulo 13, versículo 32. Hoje nós estamos no quinto dia do jejum de Daniel, domingo. É o primeiro domingo desse propósito. Vamos aí terminar a primeira semana do propósito do jejum de Daniel. Espero que vocês estejam firmes. Você que está chegando novo aí de paraquedas, caiu aqui de paraquedas e nem sabe o que nós estamos fazendo. Não sabe nem o que é jejum de Daniel. O jejum de Daniel é um propósito de desintoxicação de informações seculares. É um propósito que dura 21 dias, ou seja, 3 semanas. É uma coisa que Daniel, né, um personagem bíblico, fez, né, na questão de Daniel, era alimentos. Ele, né, negou os alimentos, né, do reinado lá, ele negou os alimentos da Babilônia, né, para se desintoxicar daquilo. Ele não queria se contaminar com as iguarias do rei. Enquanto muitos outros estavam se contaminando, Daniel foi lá e fez diferente, fez um jejum, comia legumes, né, comia coisas saudáveis, né, e ele foi o propósito para provar também ao rei, né, e aos servos lá da Babilônia, que aqueles que estavam comendo a carne gordurosa, o alimento, né, transbordante ali da mesa do rei, né, o alimento farto do rei, iriam ficar fracos, enquanto ele que estava ali se alimentando de coisas mais boas, né, iria ficar muito mais fortalecido. E isso acabou acontecendo, nessa prova acabou acontecendo. E a gente traz isso para o lado espiritual, né? Aquilo foi espiritual, mas a gente traz isso no lado de informações seculares. Daquilo que às vezes está te enchendo a sua mente, o seu intelecto, o seu coração, sua alma, que não está te fazendo bem. E é um propósito para você ficar focado 100% na palavra de Deus, nas coisas de Deus. Você vai ler mais a Bíblia, você vai mais à igreja, você vai orar mais, vai jejuar mais, vai fazer mais meditações, vai assistir conteúdos que edificam sua fé como esses. Eu até recomendo ao meu público assistir os nossos vídeos, acompanhar, e outros, né, que vai agregar sua fé de fato. Então, você é bem-vindo, tá? Nesse propósito, você não precisa pagar nada, não precisa fazer nenhuma transferência aí bancária não, tá? Isso aqui é gratuito, é você e Deus, tá? Bem, nesta meditação nós vamos falar sobre Marcos capítulo 13, versículo 32. Jesus ele vai falar, numa das pregações que ele estava tendo com o povo judeu e os seus discípulos, uma seguinte coisa: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Ele estava falando da sua volta. Jesus ele estava falando da sua segunda vinda a este mundo. Nós sabemos que Jesus ele viveu, ele morreu e ressuscitou. Logo depois da sua ressurreição, ele se ascendeu aos céus, ou seja, ele voltou ao Pai. Só que uma coisa que Jesus ele deixou a este mundo e foi relatado nos evangelhos é que ele vai voltar. Só que um detalhe muito importante, ele diz que o conhecimento da sua vinda estava restrito apenas ao Pai, ou seja, a Deus. Aí muitos podem até se questionar, mas Jesus não é Deus? Como é que o Filho, que é Jesus, não sabia do que o Pai, que é Deus, sabia? Sendo que era para ser a mesma pessoa. Aí que entra a questão da Trindade. A Trindade, que é composta pelo Pai, Filho e Espírito Santo, são três pessoas distintas que compartilham da mesma essência, que é ser Deus. É um exemplo muito importante. Eu sou filho, mas ao mesmo tempo eu sou tio, e que ao mesmo tempo eu sou sobrinho, né? É um exemplo mais amplo, né, de uma pessoa, por exemplo, uma pessoa casada. Ela pode ser esposa, uma mulher casada ela pode ser esposa, ela pode ser mãe e ela pode ser filha. Filha da sua mãe, mãe do seu filho e esposa do seu marido. Ela é três coisas em uma. A Trindade ela se resume a praticamente isso. São três pessoas, só que diferentes. Né? O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Pai, o Espírito Santo não é o Filho, enfim. Ninguém ali compartilha da mesma individualidade do outro. Mas é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Então Jesus ele estava dizendo isso, só que Jesus estava separado da natureza divina naquele momento. Quando ele veio a este mundo, ele se separou de Deus. Está escrito que houve essa separação. Lá em Filipenses é dito que Jesus ele não deixou, ou seja, ele não
deixou a sua natureza divina vir junto a este mundo. Ele separou a natureza divina. Ele até diz lá que, mesmo sendo Deus, ele não quis ser considerado como Deus quando ele veio a este mundo. Porque ele queria morrer como homem, para que os pecados dos outros homens viessem a ele. Este foi o amor de Cristo. E a mensagem que ele deixou ali era que ele não tinha o conhecimento da sua volta. Mas quando Jesus ele se ascendeu aos céus, a natureza de Deus está totalmente completa. Agora Jesus está na mesma natureza que o Pai, como o Pai está na mesma natureza que Jesus, como está na natureza do Espírito Santo. A divindade ele está completa novamente. Antes estava separada, agora está una. Jesus separou esta natureza. Então Jesus, levando nesta consideração, Jesus sabe agora quando ele vai voltar sim. Já se passaram 2000 anos desde quando isso aconteceu. E Jesus agora com certeza sabe quando ele vai voltar. Porém, uma coisa que é dita aqui, que ninguém de nós sabemos. Muito menos os anjos. Então Deus sabe quando isso vai acontecer, mas os anjos do céu não sabem. E eu e você nós não sabemos. Eu tô cansado, eu dou até risada quando isso acontece, de ver pessoas aí metendo profetas, cara. Como se existissem profetas hoje em dia. Não existe, tá, pessoal? Se você acredita que existem profetas hoje em dia, não dá, tá? O último profeta, meu amigo, foi João Batista, tá? Só pra esclarecer. Porque profeta que aparece na internet hoje em dia falando: ah, Deus me revelou, ele vai voltar dia 1 de janeiro de 2026, né? Já tem gente falando que 2026 Jesus vai voltar. Não sabemos. Antes de 2025 começar, estavam falando que Jesus vai voltar esse ano. O ano tá acabando. E ele não voltou. Mas de fato dá uma certa dúvida na mente de muitos cristãos que entendem isso. Tá bom, Jesus vai voltar, nós não sabemos quando. Mas é estranho, porque já se passaram 2000 anos, 2 milênios, e até agora Cristo não voltou. Por quê? Nós fizemos um vídeo no canal. Foi o primeiro vídeo deste canal aqui, tá? Não foi o meu primeiro vídeo, porque eu tinha um outro canal, só que eu acabei perdendo a conta, né? E agora eu estou responsável por este canal aqui, né? Que tem uma conexão com uma outra pessoa, tá? Então, duas pessoas aqui que administram essa conta. Mas o primeiro vídeo que foi lançado neste canal aqui, tá? Não o meu, mas neste canal, eu falei do porquê Jesus está demorando de voltar. Eu falei sobre a volta de Jesus, sobre essa escatologia, e eu disse o motivo, eu falei naquele vídeo, por que Jesus está demorando para voltar. E a questão, meus amigos, que Jesus não voltou ainda, e aqui o tempo está determinado ainda, é porque ainda o mundo não conheceu o Evangelho. As pessoas deste mundo, existem nações, países, pessoas que não conhecem o Evangelho ainda. A Coreia do Norte, por exemplo, que é um país ditador, né, onde é considerado um país totalmente totalista, né, da base do ateu, né, porque nenhum Deus pode ser venerado lá, muito menos o Deus cristão, Jesus. Lá as pessoas carecem, né? Obviamente, é um regime fechado, é uma ditadura. O comunismo, que é um partido desgraçado, né? Tá aí fazendo muitos pastores chineses serem perseguidos. E tem os filhos do diabo aí que estão apoiando isso, né? Pode se achar um monte aí. Mas essas pessoas, Deus vai revelar elas. No tempo oportuno, Deus vai revelar elas. E é por isso que é importante você espalhar o Evangelho. Você que é salvo, você que tem o Espírito Santo, você tem o desejo de ganhar almas. Não é isso? Você não sente o desejo de ganhar almas? Só se a sua alma estiver perdida. Só se você não estiver salvo. Mas busque Jesus, busque a Deus, se esforce para arrepender dos seus pecados, se esforce para viver com Cristo, para se santificar, para entregar essa vida velha para Ele. Nós estamos falando muito sobre isso. Você pode acompanhar nossos vídeos mais sobre esse tema, a gente não vai entrar muito nele. Mas quando você que é salvo, você já morreu para este mundo, você vive uma nova vida, você tem o Espírito Santo, você tem o desejo de ganhar almas. Então você vai para todos os lugares possíveis para falar de Jesus. Claro que você não vai sair aqui do Brasil, ou de qualquer outro lugar que você pode estar, né? Porque eu sei que tem pessoas aqui que nem são do Brasil que me acompanham, né? Podem ser de outros países, enfim. Mas você não vai sair do seu lugar e vai lá pra China sair evangelizando com chance de você morrer ainda, né? Esse é o problema. Mas você tem que fazer o quê? Você tem que falar com aqueles que estão próximos de você. Talvez você está querendo, por exemplo, se preocupar com essas pessoas que não conhecem o Evangelho.
Sendo que às vezes você está no Brasil, num país que é totalmente laico, que permite a sua liberdade religiosa, e tá ali um familiar, um amigo perto de você, que você nunca falou de Jesus, ele tá lá com depressão, com desejo de suicídio, tá lá precisando de Jesus e você tá ignorando isso. Parece até que uma pessoa nunca ouviu falar sobre Jesus, é um fato. Porque muitos ouvem sobre Jesus e acham que Jesus é, o que muitos dizem. Ah, é um homem de olhos azuis, de cabelos longos. Não é isso. As pessoas conhecem Jesus por uma imagem que erroneamente fizeram. Mas Jesus não é baseado num quadro, não é baseado numa imagem que alguns criaram, que alguns assemelharam ele a ser. Ele, meu amigo e minha amiga, é a própria liberdade. Ele é a vida. É a vida que falta em muitos. Ele é o que falta dentro do ser de muitos que estão aí vazios. E muitos precisam conhecer ele. Então você precisa falar de Jesus para essas pessoas. E Jesus diz que quando todas essas coisas acontecerem, um deles é o evangelho ser propagado ao mundo inteiro, então ele vai voltar. Ele vai vir. Então o que eu faço, Vinícius, para que esses lugares que infelizmente não conhecem sobre Jesus, às vezes a palavra é totalmente banalizada, como é que a gente vai fazer? A gente não pode chegar até eles? Ore. Eu oro para que todos que não conhecem o evangelho venham conhecer um dia. Ore por eles. Ore para os chineses, os cristãos chineses que estão sendo perseguidos, os pastores que estão sendo presos por culpa daquela ditadura. Ore para as pessoas que não conhecem, que carecem do evangelho, seja nesses regimes fechados, nesses países totalitários, nesses países onde outras religiões dominam, onde o evangelho de Cristo está cada vez mais extinto ou cada vez mais raro, né, de acontecer. Ore por esses, para que eles venham conhecer a Jesus. E Jesus ele diz uma coisa para todos vocês, a mim, a todos nós: vigiai. Eu não sei o dia que ele vai voltar. Você não sabe o dia que ele vai voltar. Você tem que tomar cuidado com o ladrão que vai vir à noite. Jesus se compara ao ladrão que vai vir à noite. Se a pessoa que é moradora de uma casa soubesse que o ladrão iria vir nesta noite invadir sua casa, ele se protegeria. Mas que ladrão avisa que vai invadir uma casa? Que ladrão avisa que vai roubar sua casa hoje? Jesus não avisou o dia que ele vai vir, não. Ele só disse que ele vai vir. Que dia? Não sabemos. Mas ele falou que vai vir. É por isso que ele diz uma coisa: vigia. Orai e vigiai para que não caiais em tentação. Imagina que coisa, hein? Você tá aí vivendo uma vida totalmente santa diante de Deus, mas você vai lá e cai no pecado. Você vai lá e cai na fornicação, no adultério, na prostituição, na pornografia, onde muitos têm caído. Você vai lá e cai num erro. E é nesse momento que você tá ali, negando a Deus através do pecado, traindo Deus através do pecado. Você está ali se envolvendo com o pecado. Imagina se é naquele momento que o Senhor Jesus volta. Né? Pois é. Esse é o sentido de vigiar. Não é ser perfeito. Ah, eu nunca vou pecar mais. Lógico que você vai pecar. Você estaria pecando se você dissesse que você não peca. Ou que você nunca mais vai pecar. O que você tem que fazer é largar os desejos do pecado. É largar as vontades do pecado. É por isso que quando a gente está falando de ser uma nova criatura, é você enterrar essa criatura que anseia pelo pecado. E você nascer uma nova criatura. Como eu disse, a gente está tratando esse assunto aqui no nosso canal. Principalmente nesse jejum de Daniel. Eu sugiro que você que não tem acompanhado, venha acompanhar. Você venha entender uma coisa, que você tem que morrer para este mundo. Que você tem que nascer de novo para Deus, para Cristo. Receber o Espírito dele dentro de você. Abrir o seu coração, se entregar totalmente a ele. Só assim você pode ser salvo. E você tem a alegria, a paz que o mundo não vai te dar nunca. E você tem que seguir esse conselho de Cristo. Vigia para você não cair no pecado. Vigia para você não cair no erro, meu amigo. Para você não ser influenciado pelos seus, entre aspas, amigos, por pessoas que vão lá fingir amizade com você, porque tem muitas pessoas que fingem ser seus amigos, e vão lá, os enviados do diabo, vão lá e te faz você, toma uma bebidinha aqui, um drinkzinho. Tem nada demais não. Isso aí, eles até falam, isso aí Deus não condena não, isso aí Deus eleva. É a tua igreja, o teu pastor que fica fazendo isso.
Ah, fazer uma tatuagem aqui não tem nada de errado. Aí vai lá, fica parecendo um gibi depois, né? Ah, pegar uma mulher aqui, pegar ali, não tem problema não. Eu sou homem, eu sou macho, eu tenho que... É meus hormônios, né? Vai nessa. Só vai nessa. É os seus hormônios. Os seus hormônios estão vindo de quem? Da natureza humana. E Jesus diz pra você, ó, matar esse velho homem. Se você quer ser salvo. Então, nós vamos ficando por aqui. E essa é a mensagem para você começar essa semana. A mensagem do se guardar para Deus. Você se santificar para Deus através da oração e da vigilância. Vigie, porque quando o noivo vir e você não tiver o azeite dentro da sua lamparina, você não vai poder entrar. E isso é muito sério, pessoal. De fato, isso aqui é muito sério. Porque se eu estivesse falando aqui uma coisa... se tivesse, por exemplo, um purgatório, né? Se existisse um purgatório, seria muito fácil. Porque era só eu fingir que eu sou cristão e eu podia ficar fazendo o que eu quisesse. Que aí, no final da minha vida, eu podia ficar ali, sendo purgado. O meu purgatório ia purgar meus pecados. Ah, seria muito fácil. Mas não é. É por isso que Jesus ele dá tanta ênfase ao inferno. É por isso que Jesus ele dá tanta ênfase à necessidade de você morrer. Morrer, quando falo morrer, é você morrer para este mundo e nascer uma nova criatura. É por isso que Jesus dá tanta ênfase para a salvação. Ele dá ênfase que a porta é estreita e que muitos vão tentar passar por ela, mas não vão conseguir. Não seja o que a multidão está sendo atualmente. Vigia, meu amigo, vigia, para você não se envolver com este mundo. Persevere na fé. E se você não tem estado na fé, busque entrar nela. Busque a Deus, ora, entrega esse ser que você tem visto que você tem avaliado que você não vai ser salvo se você continuar sendo assim. Entrega a Deus, entrega a Jesus. E Ele vai te dar uma nova vida. O que importa aqui é perseverar. É vigiar. Vigiar constantemente. Porque até o mais salvo, até o mais santo pode cair. A Bíblia mesmo diz, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Até o mais santo pode perder a sua vida eterna. Pode perder sua salvação. Pode ter o seu nome riscado no livro da vida. Então vigia, meu amigo. Vigia. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E vamos ficando por aqui. E fique com essa mensagem de alerta para todos. Tanto os salvos como aqueles que não estão salvos. Porque até aqueles que não estão salvos precisam ouvir isso para ver, para avaliar aonde a sua alma está indo. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro.